Foi. Bom dia para você que está acompanhando a gente aqui. Se você estava nas redes sociais antes, você viu que a gente está em pleno evento da pesquisa Cães e Gatos do CCZ. A gente já fez o lançamento do ISA, mas hoje a gente fez um lançamento mais completo, com mais dados para entender um pouco melhor a população de cães e gatos na cidade de São Paulo. Aqui nós estamos com duas veterinárias, a doutora Marta, a doutora Maíra, que são veterinárias do CCZ, e o doutor Hélio, médico sanitarista, aqui da Secretaria Municipal da Saúde Pública. A gente vai aqui para um bate-papo bem gostoso para falar um pouco sobre esta que é a paixão de tantos cidadãos paulistanos, não é mesmo? Com certeza. Me conta um pouco, você acabou de fazer o lançamento dos dados sobre adoção no CCZ. Qual é o perfil de adoção? O amor, ele é um pouco direcionado? Todos os cães são adotados? Como é que funciona? Infelizmente não. Eu tô falando... Vou falar pra lá agora. Infelizmente, só 20% dos nossos cães são adotados, porque as pessoas chegam no Centro de Controle de Zoonoses com uma ideia errada do tipo de animal que nós temos lá. As pessoas querem filhotes de raça. O Centro de Controle de Zoonoses, ele pega animais da rua que têm algum problema de saúde pública. Então, normalmente são cães agressores ou invasores de escolas, creches, hospitais. E esses animais são normalmente de porte grande, cachorros pretos, não necessariamente pitbulls. Muita gente acha que é pitbull. Não é pitbull, é vira-lata preto. E, infelizmente, as pessoas chegam ao Centro de Controle de Zoonoses querendo um animal fofinho, pequenininho, e quando elas encontram um animal grande, elas perdem o interesse na adoção. Mas são esses os animais que principalmente precisam de ser adotados e ter um lar consciente que os acolhe. Tá joia. E sobre o mutirão de castração? Como uma grande curiosidade que os internautas têm é como é que é definido os locais que vão ser feitos os mutirões. Como é que é feita essa definição? Normalmente, ao final de cada ano, a gente faz um cronograma de mutirão junto com as supervisões de vigilância em saúde. Então, cada SUVES já conhece o seu mês de mutirão, junto com as ONGs contratadas que a gente tem. A SUVES faz a escolha da área de mutirão, ela conhece o território, ela pega uma área onde tem os critérios de atendimento, né? Maior número de animais, maior relação homem-cão, maior áreas de exclusão social, maior número de notificações pelo SINAM, e faz a escolha da área. Escolhendo a área, ela vai procurar algum equipamento que esteja disposto a ser emprestado para o mutirão, que ceda o local para o mutirão. Normalmente eles acontecem nas escolas. Para quem não sabe, SUVES são as pontas, né, da vigilância em saúde. Então a gente tem cerca de 26 ou 27 SUVES. 27 SUVES espalhadas na cidade inteira e que são responsáveis ali por um determinado local, não é isso mesmo? Então, essas SUVES que tem profissionais da vigilância lá, eles conhecem o território, como ela falou, e acaba definindo esses critérios. Existe uma ansiedade do cidadão paulistano de que não existe mutirão suficiente. Mas o que a gente tenta trazer para as pessoas é que o programa de castração ele é permanente. E ele é finito, né? O recurso é finito. A gente tem um recurso para ser gasto mensalmente, então durante o mês ocorrem 15 mutirões em várias regiões da cidade, normalmente nas áreas periféricas. A demanda é infinitamente maior do que a procura e a gente procura atender a comunidade local. Então a divulgação do mutirão ela é feita localmente. Exato. Então, para conseguir atender as demandas regionais, a divulgação ela é feita na própria região. Então, se você está ansioso porque no seu bairro não chegou, muito provavelmente é porque ainda não chegou. Mas se você tiver com vontade de fazer a castração, você pode ligar para a SUVES, pode fazer o agendamento. Pode procurar a castração nas clínicas veterinárias, nas clínicas né? Se não tem um mutirão na região, pode fazer o cadastramento. 15 SUVES fazem o cadastramento. Então, em várias regiões da cidade está divulgado a lista dos postos de cadastramento no site da prefeitura e ela pode fazer a castração numa clínica. E aí a gente vai deixar o link aqui embaixo depois. A gente deixa o link para você entender direitinho
como é que você consegue castrar não só pelos mutirões regionais, mas também agendando da forma que for mais confortável para você. Doutora Ellie, queria fazer uma pergunta. Esses novos dados que a gente trouxe sobre cães, sobre gatos, enfim, esse novo esforço da Secretaria de entender melhor, né, esse perfil de animais na cidade, qual é o impacto disso na questão de compreender as políticas de saúde pública da população? Então, a quantidade de animais que convivem com os humanos na cidade é muito grande. E não é fácil saber o que acontece, quantos animais cada pessoa, cada família tem, qual é a condição desse animal, a idade, se é castrado, se é vacinado, né? Então, o inquérito de saúde que foi realizado em 2015, é o terceiro inquérito que a gente faz, ele tem essa propriedade de nos dar informações sobre quantos animais existem, quantos por tipo, por sexo, por idade, se é castrado, se é vacinado, nas regiões da cidade. E isso ajuda muito a pensar onde a gente gasta mais recursos, onde a gente põe mais atividade de apoio à população, considerando a condição social da população, inclusive, porque evidentemente a prefeitura vai pôr mais recursos onde a população precisa mais, tem menos capacidade financeira para arcar com os custos de fazer atividade de castração, de vacinação, né? E também saber quanto se faz fora do poder público. Também uma parte da população já recorre ao veterinário particular, recorre à clínica particular para castrar, para vacinar, né? Então isso nos permite orientar melhor, o CCZ, a Secretaria, orientar melhor onde vai colocar os recursos necessários para manter a ideia do controle da população animal de maneira adequada, ética, que não seja em prejuízo dos animais, inclusive. Entendi. Existe uma legislação de 2001 que limita o número de cães e gatos, né, até 10 por residência. Por residência. Por que sentiu-se a necessidade de fazer isso? É adequado? Não é? O que vocês, enquanto profissionais? Em 2001 foi promulgada essa lei que disciplinava a criação de cães e gatos no município de São Paulo. Então achou-se um número viável, né, que uma pessoa tivesse até 10 animais, entre cães e gatos, acima de 3 meses de idade. Ou seja, os filhotes não entrariam nessa conta, porque a gente precisaria regulamentar a criação de cães e gatos no município. Exato, porque acontece muito, né, de pessoas que têm muitos cães, geralmente, né, no espaço muito pequeno, não tem muita condição de oferecer ali, né, um ambiente saudável para todo mundo, tanto para os animais quanto para os próprios seres humanos mesmo, né? Você ressaltou um ponto importante sobre o perfil do cão que não é adotado. Então, geralmente ele é grande e ele é preto. É isso mesmo? Infelizmente. Animal que a gente considera grande, para caso de cães, é acima de 25 quilos. Que pegando uma raça parecida, vamos supor assim, um boxer, o próprio pitbull, considerando raças. Mas lá no CCZ nós temos os sem raça definido, né? Usamos vulgos vira-latas. Isso acontece com gato também? Tem muito gato preto ou o gato é mais sortido? Gato, isso não tem, a gente não observa tanto esse preconceito, até porque tem muita gente que é o contrário, gosta de gato preto, né? Olha que curioso. E gato também não tem a questão do porte, então é mais a questão da simpatia do animal ou da própria dependência da pessoa. Atualmente no município de São Paulo tem a tendência as pessoas morarem mais em apartamentos ou em espaços pequenos. E isso limita também, não só por gosto particular do adotante, mas pelo espaço que ele dispõe para poder levar aquele animal. Então, inclusive, a procura por gatos tem sido maior do que a procura por cães. Do que a procura por cães. Isso mudou historicamente? Não. Isso é só observado, né? Já tem outras pesquisas até sobre o tipo de pesquisas informais, né? Não feitas pela prefeitura, mas pelas redes sociais, de que está tendo essa mudança da maneira como a pessoa vive nas cidades grandes. Isso não é só em São Paulo, isso é cidade grande como o planeta todo. E a idade média dos cães e gatos que estão no CCZ? A procura por filhote é infinitamente maior.
é infinitamente maior. Às Isso vezes faz com uma- que fique uma grande população de cães, de cães idosos, e cães, adultos, né? adultos, mas é mais idoso. Porque o adulto, dependendo se ele é um adulto próximo do jovem, um adulto de 2 anos, um adulto de 3 anos, ainda tem um comportamento muito filhotão, ele ainda consegue ter maior facilidade para se acostumar com os novos ambientes. Agora, um adulto de 8 anos, um adulto de 10 anos, aí eles já partem para o sênior ou idoso. E aí eles também, além do problema de comportamento, que assim como nós, eles vão adquirindo manias, né? Comportamentos mesmo repetidos, estereotipados, ainda tem os problemas de saúde. Quanto maior o cachorro, maior a tendência também de ter problemas musculoesqueléticos nas articulações, de ter uma artrose aqui, uma artrose ali, e aí ele precisa de medicamentos de uso crônico. E isso também impacta negativamente na adoção e no interesse por esse animal. Entendi, então tem que ficar de olho aí e incentivar também que as pessoas procurem, né? Também cães, que adotem cães adultos, que são os que mais precisam, até para poder liberar espaço para novos cães, não é isso? Justamente. O número de vagas é limitado. Para que a gente consiga atender a população e colocar para dentro do CCZ novos animais, aqueles que estão lá precisam de um novo lar, porque o número de vagas é fixo. Infelizmente, a gente não tem como atender a população como um todo, assim, 100% da demanda. Entendi. E qual que é o impacto da castração nesse controle aí da população de cães e gatos? O programa de controle reprodutivo, ele tem o objetivo de não controlar a população animal, que a gente precisaria de uns outros métodos de trabalho. Tem o objetivo de controlar a propagação de zoonoses e de outros agravos provocados por animais em áreas críticas da cidade, né, determinadas pelo CCZ ou pelo território. Entendi. O CCZ, ele vem aí de um histórico, agora o CCZ é referência, né, no trato, né, de animais que oferecem riscos à saúde pública, mas ainda tem no imaginário da população questão, né, de maus tratos aos animais. Como é que foi superada essa história? Conta pra gente um pouco da história do CCZ. Você falou? Pode começar você, qualquer coisa eu O CCZ tem todo esse histórico da carrocinha porque foi importante na época do controle da raiva na cidade, controle da raiva humana e animal. Que ano que foi isso? No ano da criação dele, nos anos 70, né? Criação do CCZ é de 1973. A partir da lei estadual 12.916, que aí ela proibia a eutanásia de animais sadios em centros de controle de zoonoses do Estado e canis públicos, mudou-se o modo de trabalho. Então, toda aquela instalação do CCZ de 2008. 2008. Então, 2008 teve uma mudança. Uma mudança e o CCZ continuou com as mesmas instalações. Aqueles canis divididos em 3, que era para o animal que chegava no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Se o animal não fosse resgatado, ele iria para a eutanásia. Então existe todo esse histórico e da noite para o dia esses animais permaneceram no CCZ. Então tem animais que estão lá há quase 10 anos, né, por conta da legislação, e que continuam à espera de um lar. E aí a gente foi fazendo adaptações, diminuindo o número de animais. O CCZ teve épocas de 500 animais, 500 cães, porque esses cães ficaram todos ali, os que tinham, né? Normalmente cada canil abordava de 8 a 10 animais, dependendo do porte do animal. Os agressores não, eles iam para o canil individual, eram 20 canis só de observação da raiva. A partir do 10º dia, se o dono não viesse buscar, ele autorizasse a eutanásia, o animal ia para a eutanásia. Então tinha aqueles proprietários que, quando viam a carrocinha passar, detestavam, apedrejavam a carrocinha, e que depois, quando a gente passou a não recolher mais esses animais, eles pediam pelo amor de Deus para a gente passar a recolher, né? O que a gente não faz mais hoje. Então a população também sentiu essa demanda, né, no território, dos animais ficarem soltos na rua. Por isso que é importante castrar os animais, né, para que esse cenário não volte a se repetir de tantos animais na rua, as pessoas sem saber o que fazer.
Não? E como é que a Secretaria Municipal da Saúde, ela sente essa nova realidade do CCZ? Como é que isso muda? Eu não posso falar em nome da Secretaria, mas eu acho que assim, essa mudança é uma mudança que acompanha o modo como a sociedade se relaciona com animais, né? Eu acho que hoje, e cada vez mais, a impressão que eu tenho é que a tendência das pessoas terem famílias menores e o animal ser parte da família, entendido como parte da família, não mais como passa a ter um papel que se aproxima de ser alguém da família. Então, as pessoas também mudaram a percepção de como que a sociedade, o Estado lide com os animais, né? Eu acho que é uma evolução normal e acho que tende a se fortalecer no futuro isso, mais do que a gente tem hoje, inclusive, né? E acho que a gente tem que se adaptar a isso. Agora, a questão é que se a gente ainda tem situações de cães abandonados, cães errantes, eu acho que principalmente os internautas entenderem isso, porque às vezes existe uma cobrança de que o CCZ cuida de todos os animais abandonados. Não, quem faz o cuidado de fauna é a Secretaria Municipal do Verde. Exato. Né? O CCZ cuida a gente tem a nossa missão de controlar propagação de doenças, propagação de zoonoses, né, ou de relevância. E qual que é o novo centro de adoção que foi inaugurado em janeiro? Foi janeiro do ano passado, né? Isso, janeiro de 2016. Janeiro de 2016. Nós tivemos a possibilidade de individualizar as adoções. Uma vez, como eu já falei, que ficaram com filhote de porte pequeno, ele, vamos dizer assim, se adota sozinho, né? Ele não precisa de campanhas para trabalhar com ele. Quem precisa são os outros cães que vão ficando, que são cada vez mais velhos, cada vez maiores, que é o que acaba ocupando as vagas do CCZ. Com o novo centro de adoção, como eles ficam individualizados, a gente consegue divulgar a história daquele cachorro e dar um enfoque tanto para aquele cachorro quanto para aquele gato, né? Dar um enfoque naquele animal, contar a história dele. Tem muitos cães que eles chegam, todos eles têm nome, né? Chegou no CCZ, a gente batiza. Já né? tem um nome importante, né? Não necessariamente ele vai ficar com esse nome depois de adotado, mas pra gente fica mais fácil de lidar com o cachorro e identificar traços da personalidade, tanto do cachorro quanto do gato. Então, um exemplo bem característico é o Juvenal. O Juvenal é um cachorro que ele morava numa comunidade e ele se sentiu o dono daquela comunidade. Todo mundo que chegava perto da esquina dele, ele atacava as pessoas, gerou várias mordeduras e foi internado no CCZ. Conforme a gente foi passando o tempo e a convivência com o cachorro, a gente descobre que ele é territorialista, mas fora do território, se você leva ele para passear, se ele está no canil, aí ele defende o espaço dele. Mas se ele está fora, ele é super manso. Ele brinca, ele mostra a barriguinha, ele deixa você fazer carinho e tudo. Ele é um cachorro grandão. Então, isso permite a gente direcionar a adoção, explicar para o proprietário, para o possível adotante, qual que é o perfil do cachorro. E essa individualização, que foi mais permitida com uma instalação no centro, facilita a gente a conseguir adoções melhores e mais conscientes dos animais que nós temos. Ela fez na apresentação dela também um ponto muito interessante, que antes eles ficavam naqueles canis, né, e ficavam estressados um com o outro. Agora, individualizados, eles se conseguem mostrar melhor a personalidade do cão, não é isso? Isso. Os canis ainda existem, né? Os nossos cães residentes, eles moram nesses canis. Mas na hora da adoção é muito importante que o cachorro o cachorro ou o gato fique isolado do restante, porque ele compete com o animal do lado. E uma vez estando no canil alojado, né, que ele tem a possibilidade de ver, de sentir o cheiro e tudo, e a pessoa passando é uma pessoa estranha naquele ambiente que ele está acostumado. No Centro Municipal de Adoção, como o cachorro é individualizado, tem uma parede entre eles e tem um vidro que você consegue visualizar o animal melhor, sem ter que entrar em contato direto com ele, tudo isso facilita a nossa adoção e a divulgação desse animal.
Tá bom. Agora, para finalizar, vou fazer uma pergunta para cada um e aí vocês digam, né, cada um da sua área, com a sua visão. Qual que é a principal dificuldade hoje para a gente melhorar essa relação melhorar ainda mais, né? A gente já vem num crescente aí, mas principalmente em relação às questões de saúde pública, quais são as principais dificuldades hoje que o SUS, que a Vigilância de Saúde enfrenta, sabe, doutor Hélio? Não, eu tenho a impressão que a maior dificuldade, não sei se o pessoal concorda, é a população animal que não tem dono. Esse acho que é o problema mais importante que a gente tem, né? Acho que quando tem dono, quando tem um domicílio, ele está protegido, está resolvido, com problemas, mas está resolvido. Acho que o problema mais importante, não sei se vocês confirmam, são os cães e gatos que são abandonados. E aí, quando você tem crias, as pessoas não sabem o que fazer e aí muitas vezes ficam na rua mesmo, né? Ou então encontram um jeito de alguém receber, mas forçando a barra e a pessoa recebe mesmo sem ter condição de receber. Então acho que a minha impressão é que a população animal que está sem dono, sem domicílio é mais importante, mas quem precisa talvez olhar com mais atenção. Eu concordo com o Dr. Hélio e ainda acrescento que a conscientização da população é literalmente consciência daquilo que você está fazendo. Se você tem um animal e ele está inteiro, ou seja, não foi castrado, ele vai ter uma cria eventual, por mais que você proteja no seu quintal, por mais que você fale, não, a minha cachorrinha não sai de casa, a minha gata não sai de casa, ela sai e ela vai voltar com uma cria e abandono. O animal, às vezes, ele tem origem dentro de um domicílio, mas aí ele gera um problema para a família, ou pertence a um idoso e esse idoso precisa ser retirado daquela casa ou vem a falecer, e os animais vão para onde? Aí as pessoas, ao invés de tentarem realocar esses animais, elas vão na periferia, soltam o cão e é a partir daí, ou o gato, e é a partir daí que ele vira um animal de vida livre que gera problemas para a saúde pública. E além de tudo, eu acho que do que já foi falado, a gente tem que investir em atividade educativa, né? De guarda responsável desses animais. Mesmo os domiciliados, eles acabam passando o dia na rua, podendo propagar zoonoses, podendo causar agravos nas pessoas. Então é importante atividades educativas de guarda responsável realmente. Tá aí, gente, esses é parte, né, da equipe, né, que está por trás aí de todos os esforços do CCZ em garantir saúde pública para todo mundo, em garantir que os animais tenham um destino adequado, que possam ser adotados, que possam melhorar ainda mais essa relação das pessoas com as comunidades, da população, com a comunidade, de uma maneira geral. Então essa expressão, né, de que esse esforço que o ISA fez, que o CCZ fez, de sistematizar os dados, de trazer as informações, de organizar para poder redirecionar ou não algumas políticas públicas, parte aí desse esforço que a Secretaria Municipal da Saúde está fazendo e vai continuar a fazer, né, ao longo aí desse próximo período, para a gente continuar com uma cidade cada vez mais saudável, com um relacionamento cada vez melhor aí para todo mundo. Um grande abraço, obrigada pela participação de todo mundo, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. A gente está divulgando nas redes sociais, está todo mundo acompanhando e parabéns. E vamos que vamos, a gente conta aí com a colaboração de todo cidadão paulistano na consciência do cuidado aí com os animais domésticos. Forte abraço.